Sentar. Enquanto você senta, converse com Deus um pouco. Peça que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração nesta noite. Converse com o Senhor. Ele conhece você, sabe do que você precisa. Talvez no seu coração esteja pedindo a Deus um milagre. E talvez você esteja dizendo: Senhor, faz um milagre na minha vida. Opera um milagre na minha vida. Transforma a minha vida. Senhor, fala ao coração dos teus filhos nesta noite. Tu conheces o que o nosso coração precisa ser transformado. E aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, que Tu o faças. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. E eu só te peço em nome de Jesus que Tu a faças ouvir. E que Tu tragas libertação, esperança e alento a todo aquele que precisa de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós muitas vezes prometemos mudanças na nossa vida. Quantas vezes prometemos? Quantas vezes estamos diante das pessoas que nos cercam e dizemos: olha, daqui para frente vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu prometo mudar. Mas aí é difícil porque a gente luta com a nossa natureza, que é habilidosa demais em fazer promessas e não poder cumpri-las. Somos assim. Somente Jesus tem o poder transformador. Somente Jesus pode transformar as circunstâncias e a nossa vida. Somente Jesus. Foi nesta região onde Jesus deu início aos seus sinais. Estas são as ruínas da cidade de Caná da Galileia. Apenas ruínas, porque o tempo desgastou, o tempo destruiu, o tempo colocou ao chão. Mas essas ruínas são o testemunho apenas de uma cidade que ali teve vitalidade. E hoje restam apenas pedras. Mas foi a partir dessas ruínas que muitas pedras e ruínas de pessoas foram transformadas em lindos castelos e em lindas casas. Casas que foram renovadas na esperança, na fé e no amor. Com estes sinais, Jesus deu início ao seu ministério ali naquelas bodas de Caná. E no versículo 11 diz que Jesus deu em princípio os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 3 coisas acontecem quando Jesus está presente. 3 coisas fundamentais, um sinal da presença de Jesus que manifesta o seu poder, a glória que manifesta a sua majestade e a fé que é a condição para que algo novo aconteça. É preciso que você entenda que se você quer que alguma mudança aconteça na sua vida, não apenas as suas promessas funcionam, é necessário que você tenha sinais que comprovem isto. É necessário que você veja a glória de Deus na sua vida, para que você creia na majestade do poder dEle. E é necessário que você creia de todo o coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que muitos sinais foram feitos por Jesus. O Evangelho de João foi escrito nos mostrando muitos sinais de Jesus. No último capítulo do Evangelho de João diz que Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos sinais e que se fossem escritos muitos livros não seriam suficientes. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. E o Evangelho de Marcos encerra dizendo assim, vamos ler comigo Marcos 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Leia comigo a primeira frase do versículo. Estes sinais seguirão, hão de acompanhar aqueles que crerem. Estes sinais acompanham os que creem. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que acompanham os sinais e aqueles que os sinais os acompanham. Aqueles que acompanham os sinais são como Tomé, e diz assim: eu só acredito no que eu vejo. Eu só acredito no que eu vejo. Estes são os que acompanham os sinais, são os que acompanham os fatos,
São aqueles que dizem: eu só acredito no que o jornal diz, mesmo sabendo que o jornal diz muita mentira. Eu acredito nos livros que a história registra, mesmo sabendo que a história é escrita pelo interesse de quem manda. Eu acredito no que muitas pessoas dizem, mesmo sabendo que as pessoas mentem, porque muitas pessoas seguem os sinais, mas os que creem em Jesus, os sinais as seguem. Deu para entender? Porque tem muitos que vêm para a igreja esperando ver um sinal de Deus para poder crer. Tem muitos que buscam a igreja, buscam a Deus na hora de agrura, de dificuldade, de problemas, de bronca na vida, e diz: Senhor, faz um milagre, eu peço um sinal. E alguns estão nesta noite talvez nos ouvindo aqui, dizendo: Senhor, mostra-me um sinal, eu quero um sinal para acreditar que estou na direção certa. Meu querido, aqueles que precisam de um sinal para estarem na direção certa, estão perdidos, porque aqueles que creem sabem a que direção tomar. Aqueles que precisam de sinais para poder seguir, os aviões precisam de sinais para poder pousar de forma segura, os navegantes precisam de ter precisão nas cartas e nas orientações para que possam seguir a direção segura. Sim, você precisa de sinais no trânsito, nas ruas, mas quem crê em Deus, quem crê no Senhor, o Senhor vai à frente dele, abrindo o caminho para que você possa passar. Os que seguem sinais apenas são robôs, são movidos pela manipulação de massa, mas aqueles que creem, os sinais os acompanham. Essa é que é a diferença, e você está aqui nesta noite para entender isso. Vamos ver comigo esse primeiro versículo agora. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você anda à procura de sinais para crer? Então eu quero somente lhe dizer uma coisa: faça isso somente até agora. Não fique à procura de sinais para que você possa crer. Creia, e os sinais acompanharão você. Deu para entender? Então, por isso que você precisa entender uma coisa: Jesus estava numa festa de casamento, era convidado de uma festa de casamento. Ali faltou vinho, e quando faltou vinho, todos ficaram preocupados. Maria foi logo ao Senhor Jesus e disse: Ei, olha, faltou vinho. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ela queria que Jesus fizesse alguma coisa, mas Jesus estava esperando a hora da fé, a hora de crer, a hora de fazer segundo o que o Pai dissesse para ele fazer. Alguns queriam apenas continuar na festa, mas Jesus deu início ali a uma experiência extraordinária. Mostrou que é necessário que haja crença para que algo aconteça. É necessário que eu creia para que algo aconteça. Diga isso comigo. Que eu creia para que algo aconteça, e não que algo aconteça para que eu creia. É necessário que eu creia para que algo aconteça. Diga comigo mais forte: é necessário que eu creia para que algo aconteça. Os que não têm fé esperam que algo aconteça para poderem crer. Você vai mudar isso hoje, porque vai andar pela fé daqui para frente. Porque Jesus é o único que pode transformar água em vinho. É o único que pode transformar cegueira em visão. É o único que pode fazer com que um cego de nascença volte a ver. É o único que pode fazer com que alguém que já havia visto e perder a visão, quando instado por Jesus: o que queres que eu te faça? Ele simplesmente disse: Senhor, eu quero voltar a ver. Então veja. É necessário você crer que Jesus transforma aquele que nele crê, transforma a cegueira em visão, transforma os aleijados em homens que podem andar e saltar. Jesus transforma a surdez e a mudez em fala, em som, em grito, em louvor e entusiasmo. Jesus transforma o vento em calmaria. Jesus transforma a tempestade em bonança. E Jesus transforma a escravidão em liberdade. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus consegue transformar. Só Jesus consegue transformar a tristeza em alegria. Só Jesus consegue transformar a perdição em
salvação. Só Jesus consegue transformar a morte em vida. Só Jesus consegue transformar o desespero em esperança. E só Jesus consegue transformar a guerra da nossa alma, a guerra da nossa vida, na paz e na verdadeira paz, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, das agruras da vida. Só Jesus consegue transformar a essência do nosso ser corrompido, malévolo, maledicente, malicioso. Só Jesus consegue transformar a nossa linguagem, uma linguagem acostumada a falar coisas que não são edificantes. Só Ele consegue mudar a nossa linguagem. Só Jesus consegue fazer com que um velho homem seja transformado numa nova criatura. Só Jesus consegue fazer com que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. Só Jesus consegue fazer com que a mente humana mude o seu sentido, a sua direção. Mas é necessário que haja fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Jesus Cristo disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é quem vê a mim, não é quem vê os meus sinais, não é quem vê os meus prodígios, não é quem vê as minhas maravilhas, não é quem vê as coisas que eu posso fazer, experimentarão coisas lindas. Não, é quem crer. Quem crer verá a glória de Deus. Quem crer, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crer, passa da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem crer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quem crer, eu sou a porta. Quem acreditar, entra por mim. Quem achar que eu sou só um homem, pronto, tudo bem. Mas quem vê em mim a porta para a vida, aí encontra abrigo e lugar seguro. Quem olha para Jesus como um homem, só vê um homem. Mas quem crê em Jesus como Filho de Deus, vê a glória de Deus manifestada nele. Quem olha para Jesus vendo apenas um milagreiro, apenas vai ver milagres. Mas quem crê em Jesus, vê milagres acontecendo de dentro para fora. Quem olha um rio para poder acreditar nele, meu filho, esse tem uma vida medíocre, porque aquele que crê em Jesus, rios de água viva fluem do seu interior. É assim. Jesus fez muitos sinais diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Olha só, Jesus dizendo, ou João dizendo, estes sinais foram escritos para que creiais. Repita essa frase. Estes sinais foram escritos para que creiais. Sabe quem caiu nessa armadilha? Tomé. Porque Tomé disse assim: eu só acredito se eu ver. Estes sinais foram escritos para que você creia. Aí quando Tomé se encontra com Jesus ressuscitado, e Jesus disse: ei Tomé, vem aqui, põe a mão aqui na minha mão, e põe a tua mão aí no meu lado. Veja que um espírito não tem carne e osso como você está vendo que eu tenho. Aí Tomé se prostra diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. O livro de João, o Evangelho de João começa com sinais para que se creia. Mas o Evangelho de João termina com que você precisa crer para poder os sinais acompanhar você. O Evangelho de João começa com sinais, e 7 sinais são descritos em todo o Evangelho para que você creia. Mas é um convite para que você desafie o seu coração hoje e passe a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E acreditando, você terá vida em seu nome. Os sinais foram escritos para que você creia. Mas isso é só o caminho para você chegar até aqui. Porque daqui para frente, você não precisa de sinais para crer. Porque os sinais acompanharão você que crê. Porque quem crê passa a ser uma nova criatura. Quem crê nasceu de Deus, é filho de Deus. Ele veio para o que era seu,
Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê em Jesus Cristo é livre das amarras e das escravidões emocionais, da escravidão do pecado. Está sujeito a pecar, sim, mas é livre das prisões do pecado. Quem crê é transformado de uma velha criatura para uma nova criatura. Quem crê não somente vence as circunstâncias da vida. Quem crê é mais do que vencedor, porque a palavra de Deus nos garante: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia, meu querido, e os sinais acompanharão você. Creia, meu filho, que Jesus Cristo está no seu coração e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Creia, deixe da mediocridade de ver para poder crer e passe a crer, e os sinais, milagres, maravilhas seguirão você. Os sinais seguirão você. Os sinais seguirão você. E todos ao seu redor vão dizer: este é um filho de Deus, este é um homem diferente, esta é uma mulher diferente, este é um jovem diferente. Há muitos que andam à procura de sinais e maravilhas, mas outros são tão maravilhosos que não precisam dos sinais, eles causam maravilha por onde anda. Mude a atitude da sua vida nesta noite, passe a crer e tenha absoluta certeza que os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Quer um sinal para poder crer? Se você quer isso, filho, Deus não te trouxe aqui para que tu vejas isto. Ele te trouxe aqui para que tu creias na palavra dele. E crendo nesta palavra, tu mudarás a tua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. Com estes sinais, Jesus manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, e seus discípulos creram nele. Sabe o que você está fazendo agora? Está prestes a começar a ter uma vida vitoriosa, porque você não precisa de sinais para acreditar nele. As pessoas verão em você os grandes sinais do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nome do Senhor, porque Ele está fazendo uma obra na sua vida. Creia, e Ele transformará a impossibilidade em possibilidade. Ele transformará a estreiteza dos caminhos na largueza de oportunidades. Ele transformará a derrota em vitória. Creia. Vamos louvar o nome do Senhor nesse instante. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na
vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Escute, você não veio aqui por acaso hoje. Você precisa de um milagre na sua vida. Quer ver para poder crer? Ou quer crer para poder ver? Se você quer crer para poder ver, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quer estar sentado, quer ficar em pé, crer no milagre, crer em algo que precisa acontecer na sua vida, então se você quer crer para ver o milagre, então responda com atitude, não com especulação de vida. Vem aqui à frente, quero orar por você, filho. Se você quer crer para ver um milagre acontecendo na sua vida, então diga isso a Jesus de Nazaré. Ele está aqui presente no nosso meio. Não precisas ver os sinais para que tu creias, mas se tu crês, tu verás a glória de Deus na tua vida. Coloca tua fé agora em ação e diga a Ele: Senhor, eu creio, apesar do absurdo, apesar de tudo ser contra, mas eu creio. Agora feche os seus olhos e diga que você crê nele de todo o coração, que o milagre vai acontecer, que a transformação vai se dar na sua vida, na vida de quem está perto de você. Acredite, olhe para a cura, olhe para o caminho aberto, olhe para a porta aberta, olhe para o empecilho sendo retirado em nome de Jesus. Olhe para a frente agora com os olhos da fé e veja como naquele dia a água foi transformada em vinho, morte foi transformada em vida, cegueira foi transformada em visão, surdez foi transformado em fala, em voz. Tu és Jesus aqui presente. Tu és Jesus na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Tu és Jesus na minha vida. Faz o que eu não posso fazer, faz o que a minha racionalidade não pode aceitar. Faz o milagre agora. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com esta canção, e essa canção seja a sua oração em nome de Jesus. Tome posse, coloque diante do Senhor o seu desafio e creia, e você verá a glória de Deus. Tu és a mão estendida, glória ao teu nome, Senhor. O cajado que traz direção. Glória ao teu nome, Senhor. O pão que é repartido. Ele é isso na sua vida. Ele é isso na sua vida. De comunhão. Ele é isto. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Diga isso, diga isso. Tu és Jesus, amigo verdadeiro. Ele é teu amigo. Ele te fortalece. Ele te sustenta na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Faz isso, Senhor. Põe nas mãos dos teus filhos agora, não as coisas, mas põe nas mãos dos teus filhos a fé. Coloca na mão de cada um dos teus servos, meu Deus, a fé que opera milagres, a fé que opera, que faz o impossível acontecer, o inaudível ser ouvido e o irrealizável ser concretude. Põe nas mãos dos teus filhos a fé que eles precisam agora. Eu te peço, Senhor, que tu faças isto em nome de Jesus, e que creiamos que o Senhor está aqui entre nós, na nossa vida, e que tomemos posse desta palavra para que haja mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode voltar ao seu lugar, louvando o nome do Senhor, e não busque sinais, eles vão acompanhar você. Que tenho conhecido a vida dos meus irmãos.